Sabe as consequências da deficiência de vitamina D? Então, meu nome é Sátia Naú, sou médica cardiologista com foco na medicina integrativa funcional e no vídeo de hoje eu vou falar tintim por tintim esse assunto. Para a gente entender a importância da vitamina D, a gente também tem que entender um pouquinho da história. Rapidamente, a gente vai lá para o final do século retrasado e início do século passado, que o mundo vivia uma epidemia de raquitismo. Raquitismo, para quem não sabe, são os ossos mais fragilizados, com pouca mineralização devido à falta de cálcio. E foi visto que justamente as pessoas que não estavam se expondo ao sol, justamente aquelas que estavam vivendo o processo da Revolução Industrial, que viviam confinadas na cidade, grandes centros urbanos, sem exposição solar, eram justamente essas pessoas que tinham raquitismo. E por outro lado, as pessoas que se expunham mais ao sol, que estavam na zona rural, não tinham, era bem menos frequente. E também, por sua vez, pessoas que, mesmo longe do sol, mas consumiam peixes gordurosos de águas geladas e profundas, marinhas, percebeu-se que também não desenvolviam raquitismo. E aí, um tempo depois, foi entendido que, na verdade, o sol produzia na nossa pele uma substância, que essa substância, ela trazia a cura para o raquitismo. Foi observado também que essas pessoas que consumiam esses peixes mais gordurosos, esses peixes tinham uma substância que protegia essas pessoas do raquitismo. Um tempo depois, foi visto que essa substância era uma vitamina. Na verdade, vitamina é aquilo que o nosso corpo tem que adquirir por fora, que a gente não produz. Então, foi entendido que já que tinha vitamina A, B e C, foi chamado de D. Mas depois de um tempo, mais na década de 30, foi descoberto que, na verdade, não era bem uma vitamina, era um hormônio. Veja, tem muito tempo, já tem quase 100 anos que já se sabe que é um hormônio, não é vitamina. Na verdade, já deveria estar escrito isso nos capítulos de livro, hormônio D. Mas, infelizmente, permaneceu o apelido, o nome, e assim ficou vitamina D até hoje, mas na verdade é um hormônio. Então, o que se entendia no início do século passado é que esse hormônio D3, na verdade, era a grande substância que ajudava na absorção de cálcio, e por isso o raquitismo acabou sendo erradicado. E nessa descoberta sobre que, na verdade, tratava-se de hormônio, foi visto que a vitamina D, na verdade, ela tem uma classe própria, muito semelhante aos hormônios esteroides, então elas são chamadas de hormônios sequesteroides. E viu que, na verdade, adivinha, não é só sobre osso, não é só sobre a ação calcêmica. Já tem em torno de uns 40 anos para cá, que foi descoberto que a vitamina D tem funções importantíssimas em vários locais do corpo. Então, por exemplo, ela tem pelo menos umas 25 mil funções. Ela controla mais de 200 genes do nosso corpo. Isso é muito importante, isso é muito gene. Então significa que não é uma função tão simples a vitamina D, são várias funções e uma das principais, que é um dos grandes objetivos aqui desse vídeo, é dizer que a vitamina D, ela é um importante imunorregulador do sistema imunológico. Na verdade, a gente tem mais de 500 mil de publicações científicas que atestam o que a gente está falando aqui. Quando a gente pega um panorama geral sobre o que traz as consequências dessa deficiência de vitamina D, eu gosto sempre de pegar essa figura. Essa figura ela foi adaptada por mim por um artigo científico do grande cientista e pesquisador professor Dr. Michael Holick. Então é muito interessante que a gente tem aqui nessa figurinha as causas da deficiência da vitamina D e suas consequências. E olha que interessante, causas: protetor solar, melanina, alta latitude, inverno e poluição, ou seja, tudo aquilo que bloqueia, que reduz o contato da gente do sol com a nossa pele. E quando a gente tem as consequências dessa deficiência de vitamina D, é impressionante observar que, sim, não é só sobre osso, não é sobre a questão de deficiência na ação calcêmica, mas, na verdade, várias patologias podem estar direta ou indiretamente associadas à deficiência de vitamina D. A seguir, desde problemas de desordens neuropsiquiátricas, como esquizofrenia, doença neurodegenerativa, episódios depressivos, infecções respiratórias, Covid, a própria Covid, a gente vai ter um gráfico só sobre isso, sepse, tuberculose, as doenças super comuns do nosso dia a dia, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Aí você tem a questão aqui do osso, mas a gente tem aqui, ó, as doenças autoimunitárias, doenças alérgicas e os cânceres, dentre outros. Então entenda que, mais uma vez, não é só sobre cálcio, não é só sobre ter osteoporose, como mostra aqui a fotinha, osteopenia, raquitismo, osteoartrite. Também está ligada em outras questões. Seja porque a vitamina D
diretamente ajuda a ativar, a regular determinados genes, como por exemplo hipertensão. Os genes da renina, por exemplo, eles são ativados sim pela vitamina D. Então não é de se espantar que, por exemplo, quando a gente tem um melhor controle pressórico, quando o paciente tem níveis mais adequados de vitamina D. Eu não estou dizendo que ele não vai ter mais hipertensão, se bem que em alguns casos a gente vê isso, mas a doença ela fica melhor controlada quando o paciente tem níveis mais adequados e otimizados de vitamina D, que a gente já vai conversar sobre isso daqui a pouco. Importante também salientar que determinados medicamentos eles também podem causar deficiência de vitamina D, como por exemplo, os próprios antirretrovirais, né, que são as medicações, por exemplo, para tratar o HIV, citando um exemplo, os antiepilépticos, corticoides e um antituberculostático, que é a rifampicina. Então entenda que a falta do sol e determinadas medicações. Veja que o artigo ele não fala sobre deficiência na dieta. Por quê? Porque é muito pouco que vai ser encontrado na alimentação de vitamina D, então acaba nem entrando no cálculo. E não custa lembrar que a gente tem vários vídeos aqui no canal falando justamente sobre esse detalhe. E se está curtindo o vídeo, aproveita e dê o seu like aqui embaixo, é muito importante pra gente. E se não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Ainda falando sobre deficiência da D, que eu deixei aqui separado em outro slide, é sobre as gestantes. Então, o que acontece? Quando você tem uma gestante com deficiência de vitamina D, a maioria, talvez, infelizmente, dos obstetras continuam achando que a falta da D na gestação vai propiciar uma criança com raquitismo. Sim, é verdade, isso pode acontecer, mas não é só sobre isso. Se vocês olharem aqui, ó, que o iceberg, aqui como está representado nesse desenho, a gente vê que no finalzinho aqui, ó, embaixo aqui da água, você vê que é uma criança que está em risco de ser alérgica, em risco de ser autista, risco de ter problemas de asma, de doenças cardiovasculares quando ela ficar maior, ter dores crônicas, gripes e resfriados, infecções etárias, ter até o próprio diabetes tipo 1, eczema, ter crescimento intrauterino restrito, diabetes gestacional no caso da mãe, a criança ter problemas no crescimento e desenvolvimento, a mãe ter risco maior de, por exemplo, de desenvolvimento pré-eclâmpsia e eclâmpsia grave, a criança ter infecções pré-natais e partos prematuros. Veja bem, só porque a mãe, a gestante, está com deficiência de vitamina D. Isso aqui, na verdade, é um verdadeiro problema de saúde pública e também obstétrica. E isso é frequentemente negligenciado. Mostrando aqui que esse diapositivo, esse aqui você consegue adquirir através desse site, a grassroothealth.net, que é muito interessante. Falando aqui rapidamente aqui um pouquinho de Covid e fazendo a sua correlação com a importância da vitamina D, o que a gente tem aqui nesse gráfico? A gente tem o seguinte, esse aqui são pessoas que foram internadas por Covid grave, leia-se grave, falta de ar, não necessariamente entubadas, mas com necessidade de oxigênio suplementar, entubadas ou não entubadas. Então o que a gente vê aqui, a idade dessas pessoas que foram, se apresentaram na emergência com Covid grave, e à esquerda, aqui nessa abscissa, a gente vê o nível de vitamina D que essas pessoas se encontravam na ocasião da entrada do serviço de emergência, passando mal e foram internadas. Muito bem. O que a gente vê aqui? Bolinha branquinha significa que essas pessoas, ao longo do internamento, elas sobreviveram, sim, tiveram alta para casa. E bolinha vermelha significa que essa pessoa morreu em decorrência das complicações. E nessa linha aqui, que está justamente aqui no 30, é porque lá nos Estados Unidos, o mínimo de suficiência de vitamina D, o valor é 30 nanogramas por ml. Então, por isso que é 30. A gente tem que um monte de gente internada por Covid grave abaixo dessa linha de 30, mais gente internada de Covid grave acima aqui da linha aqui de 30, só que vai diminuindo. E a gente vê muito mais pontos vermelhos abaixo desse valor aqui de 30, e a gente vê alguns pontos vermelhos acima de 30 e vai diminuindo, 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 diminuindo. Chega um momento que você não tem ninguém internado de Covid grave com vitamina D de 90, nem de 80, nem de 70, nem de 60 ainda tem, mas 70 e poucos talvez já não tenha. E você vê dois pontos fora da curva, da qual está com a vitamina D, vamos colocar aqui, está perto de 100 e a outra está aqui em torno de 120. Então, qual é a interpretação daqui? A interpretação é que ter vitamina D baixa, sim, é fator de risco, sim, para maiores complicações de Covid, porque existem mais de 80 mil publicações sobre prevenção e mortalidade com vitamina D e Covid-19.
Eu coloquei esse artigo porque, na minha opinião, ele é mais didático aqui para mostrar para vocês, mas fica evidente que existe uma relação aqui poderosíssima de gravidade de Covid e deficiência de vitamina D. Então, você observa aqui esses 2 pontos fora da curva, que obviamente não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas estão aqui, ó, com valores de 20, de 10, de 15, de 30, de 40 e tendo complicações de Covid. Esses 2 aqui, eu posso ter o entendimento que são pessoas que estão ligadas provavelmente a defeitos genéticos. Ou seja, esse 100 aqui de vitamina D, esse 120, no fundo não funciona como se fosse um 100. São pessoas que deveriam ser pesquisadas posteriormente para saber se existem polimorfismos ligados à vitamina D. Mas o que importa, como gestor, vamos supor, de saúde, é olhar esse gráfico e dizer, não é possível que as pessoas ainda continuem com vitamina D baixa. É preciso otimizar, é preciso colocar valores mais adequados. E se fôssemos usar os valores brasileiros, a situação ia ser muito mais crítica, porque aqui se preconiza como 20 como o suficiente para a maioria das pessoas. Então é isso, gente. Não custa lembrar que no meu canal já tem vários vídeos que eu detalho determinados assuntos da vitamina D em particular. E eu criei uma playlist específica para este tema. Então tá aqui à disposição de vocês. E é isso. Até breve!